Leia essa história. Já pensou se três das tartarugas ninjas fossem mortas, sobrando somente uma em uma cidade pós-apocalipse dominada pelo clã do pé? Pra quem não se lembra, é o clã rival das tartarugas. Esse é o quadro onde em poucos minutos eu te apresento uma história nova e os motivos pra você ler ela. E a história de hoje é As Tartarugas Ninja, o Último Ronin. Se você tivesse que apostar, qual tartaruga você acha que estaria viva em um mundo pós-apocalíptico? Donatello, cabeça do grupo? Leonardo, o líder? Ou talvez o Rafael, tartaruga mais casca-grossa do grupo? A verdade é que não fica claro quem é o sobrevivente no começo dessa história. Acompanhamos uma tartaruga, né, invadindo uma cidade, e a cidade de tecnologia de ponta, viu? Tem até garrafa de vidro quebrada, preso com cimento em cima dos muros. E conforme vão se desenrolando as coisas, vamos percebendo que essa tartaruga tá buscando vingança pra cima de alguém nessa cidade. E, meu, pega a visão. Rola muita pancadaria. Ele sai passando casca em todo mundo, né? A segurança do local é tipo uns robôs de tecnologia da Mackenzie e tal, explode umas paradas, tudo mais. Só que no final, tudo meio que dá errado ali, né? E aí o cara quase acaba morrendo, quase. Ele foge pra um bueiro onde tá todo machucado já, e aí ele decide tirar a própria vida, só que aí desmaia e tal, né? Acaba que não dá tempo. Acham o cara, cuida dos ferimentos e tudo mais, pra só aí a gente descobrir que o cara brucutu demais, na verdade, é o Michelangelo, velho. A tartaruga considerada mais de boa, sabe? Paz, amor e pizza. Palhaço lá do grupo, aquele com a faixinha laranja, sabe? Vocês lembram, né? Esse foi o único sobrevivente desse universo. Mas sério, cara, nem dá pra reconhecer o cara. Tá totalmente diferente. John, mas por que eu deveria ler essa história? Ela é tão boa assim? E a resposta é... Sim, essa história foi maravilhosa de ler. Quando a gente pensa, né, nas tartarugas ninja, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu só consigo pensar numa coisa assim, tipo mais infantil, sabe? Aquele filme assim pra família toda, manja. Mas essa história, ela não é assim, cara. A ideia dela é uma pegada assim mais dark, sabe? Não pensa que é um negócio infantil, cara. O cara acabou de tentar se matar logo no começo da história, velho. Tem toda uma atmosfera diferente, mais sombria, não dá pra entender bem o que tá rolando. E fica aquela pergunta, né? Velho, mas por quê? Como ele sobreviveu? Cadê toda a galera? Porque o clã do pé dominou a cidade, como é que eles se tornaram pioneiros no teste do pezinho, e tudo isso são coisas que vão sendo explicadas aos poucos ali, né? Como cada uma das tartarugas e até os amigos próximos morreram, o vilão por trás de tudo isso, que não é o Demolidor. Demolidor não, Destruidor. Demolidor é outra coisa. E o Michelangelo, cara, meu, o Michelangelo tá muito diferente, cara. Talvez seja a melhor coisa desse quadrinho. De longe, assim, eu já posso garantir pra vocês que é o personagem mais bem desenvolvido. Geralmente, né, o Michelangelo que a gente conhece é aquele cara mais descontraído, que solta umas piadinhas e tal, né? E galera, de verdade, lembrando aqui agora, quase não tem momento cômico dessa história, meu. O cara faz um comentário sarcástico, sabe, aqui e ali, mas é muito pontual. O cara tá diferente. Já começa que tá numa noia danada por vingança, e tem toda uma parada ali de trauma por perder seus irmãos, tal. Tem até momento ali que ele conversa sozinho, como se fosse com os irmãos dele. Pensa num cara ninja agora. Multiplica por 10. Ele tá insanamente mais habilidoso. Meu, ele conseguiu dominar não só os nunchakus agora, que era a arma principal dele, mas também todas as armas dos irmãos dele. Meu, o cara tá diferente. Vai mostrando toda a construção dele nos últimos anos, né? Que levou ele a ficar daquele jeito. Rolou várias coisas, cara, até chegar no plano ali de vingança, né? Ele ser resgatado e tudo mais. E umas coisas que rolou depois também. Sério, dá uma lida nessa história. A história tem até alguns personagens ali, né? Momentos de lenga-lenga, uma galera que é dispensável. Mas no geral, tudo soma até o clímax do final ali, entendeu? E o final é doido, hein? Você lê e você fica tipo, caraca, meu, é sério isso? Aí tem mais umas páginas bônus, você lê e pensa, velho do céu de Deus, olha pra isso, cara! É bom demais, e foi anunciado que tem até um jogo em desenvolvimento baseado nesse quadrinho, né? Já tem até teaser aí pela net, se vocês procurarem depois vocês acham. Mas assim, não tem uma data oficial ainda. E eu li, ou ouvi em algum canto, que ia rolar uma adaptação pro cinema, mas eu dei uma procurada pela net e eu não achei nada, então pode ser que eu esteja totalmente errado e aí eu confundi com o jogo. Mas As Tartarugas Ninja, o Último Ronin, foi escrito pelos mesmos criadores originais deles, entendeu? E eu vou deixar o nome da galera aí na tela, né? Primeiro porque é muita gente pra me ficar falando, e segundo que eu nem sei pronunciar o nome desse povo. Foi lançado em 2020 com 5 volumes e com toda certeza é uma ótima história que merece a sua atenção. Principalmente se você é fã das tartarugas, quadrinhos, lutas, entendeu? Um bom mistério aí, o personagem em si. Cara, pra encontrar ela é super fácil, tem tudo quanto é canto aí à venda pela internet, você deve achar em bazar, sebo, até no boteco aí da sua esquina deve ter. Então eu super
super recomendo. Galerinha, eu tava ausente do canal e do Insta desde o final do ano passado. Rapaz, eu acabei caindo no golpe da ilusão amorosa. Não, sério, vai, eu realmente tive uns problemas aí envolvendo a polícia militar e o exército da salvação. Não, sério, galera, vai, eu tive uns problemas aí e tal, eu tive que me afastar um pouquinho do canal, né, pra poder resolver. Mas já tô de volta, né, eu vi que mandaram algumas mensagens aí pra mim e tudo mais, então eu tô respondendo todo mundo, né. Espero que vocês tenham sentido minha falta, porque eu senti de vocês. E eu fiquei devendo uma coisa no ano passado, então... E agora eu gostaria de mandar um grande abraço bem apertado à minha amiga Júlia, que pediu lá no Insta, a Dona Maria, que está sempre batendo um papo aí comigo, e outra mocinha também chamada de Cachos Azuis, já aproveitando para mandar um bem-vinda e melhoras à senhorita Sofia, que passou por uma cirurgia recentemente e nessa recuperação acabou conhecendo o canal. Eu fiquei super feliz que você está gostando do conteúdo aqui. Grande abraço a todos vocês e toda a galera que está assistindo também. Quem quiser uma mensagem aí também, manda nos comentários ou no Insta depois, que no próximo vídeo eu te mando também. Deixa um like aí, se inscreve, comenta o que achou dessa história. Esse quadro é para apresentar uma história mais rápida aí para vocês, mas se tiver muita curtida, né, comentário, eu trago a história completa aí pro canal. Então, muito obrigado a presença de todos, um grande abraço e leia essa história.